tinha os olhos vermelhos, a cor marrom e 3 furos na cabeça. É aqui que desde 2008 figuras misteriosas vêm surgindo ano a ano nas mais diversas plantações. Vê aí no mundo inteiro, Inglaterra, acontecimentos parecidos, né? Mas a gente nunca imagina que vai acontecer no quintal da casa da gente, né? Nunca detectamos a ação humana. Não há sinal de nada. Não há pegada, não há marcas, não há nada. Essa luz existe mesmo, entendeu? Ela vem e ela fica andando para o lado esquerdo, para o lado direito, se aproximando de você. No total, mais de 400 pessoas teriam sido atingidas por essas luzes que vinham do céu. E a gente ficava com medo mesmo, a gente nem saía de casa. O pessoal não queria ser atacado, né? Olá, boa noite. Será que estamos sozinhos no universo? Os ufologistas garantem que não. São eles que pesquisam a existência de extraterrestres. O Documento Verdade de hoje mostra os mistérios sobre registros de OVNIs aqui no Brasil. São histórias intrigantes de aparições, figuras, fenômenos e até abduções. Relatos que encantam alguns e deixam na dúvida outros. Para começar, o repórter Igor Duarte e o cinegrafista Luiz Nogueira foram até a região sul do país, onde figuras enormes aparecem em plantações. Os chamados agroglifos surgem sempre na mesma época do ano. E durante a viagem, nossa equipe teve uma surpresa. De objetos voadores não identificados a figuras misteriosas em plantações. Fatores que levam estudiosos a afirmar sem medo de que não estamos sozinhos no universo. A população do planeta como um todo, dentro de muito pouco tempo, talvez no máximo uma década e meia, vai receber oficialmente dos dirigentes de seus países ou das grandes potências a descoberta, a informação da descoberta de outras formas de vida inteligente. Um assunto que desperta a curiosidade de muita gente. Vídeos publicados na internet ajudam a alimentar o mistério em torno do assunto, como esse em que supostos alienígenas aparecem. Farsa ou realidade? Partimos em busca de respostas com o ufólogo Ademar José Gevaerd, um dos maiores especialistas do assunto no país. Nosso destino, Prudentópolis, uma pequena cidade do interior do Paraná, onde em outubro de 2015, uma figura conhecida como agroglifo surgiu no meio de uma plantação. Durante a viagem até lá, as primeiras revelações. Essas figuras ainda vão surpreender o mundo de alguma forma? Não tenho a menor dúvida. Eu considero, Igor, os agroglifos o maior fato da ufologia brasileira desde o caso Varginha. Os agroglifos, eles estão acontecendo todos os anos, desde 2008, nos locais que nós já sabemos e com um período, data e hora marcada. Quando eu entro no agroglifo, vejo aquilo e falo, meu Deus, é exatamente igual o fenômeno que acontece na Europa. Inclusive naquele dia eu falei ali, para quem quis me ouvir, já tinha uma multidãozinha de interessados, imprensa, falei, olha, isso aqui vai acontecer de novo. Se a cidade foi escolhida para receber esse fenômeno, historicamente aconteceu em todas as outras, esse fenômeno vai se repetir. Geralmente os agroglifos surgem no meio de plantações de trigo próximas a estradas de terra.
As primeiras figuras surgiram no Brasil em 2008, numa cidade chamada Ipuaçu, no interior do estado de Santa Catarina. Nós vamos para lá, mas antes vamos parar numa plantação aqui na cidade de Prudentópolis, no interior do Paraná, onde em setembro de 2016 surgiu a última figura. Essa figura, claro, gerou uma grande curiosidade para os ufólogos, pesquisadores que vêm estudando há muito tempo todas essas figuras. Foi aqui, no meio dessa plantação, que surgiu então a última figura. Hoje é uma plantação de soja, mas na época era uma plantação de trigo. Não tem mais nada aqui, mas a pergunta que fica é, afinal de contas, quem teria feito uma figura como essa? Que tipo de mensagem essa pessoa que fez queria passar? E, aliás, teria sido feita por seres de outros planetas? Giver, aonde estava exatamente a figura aqui no meio da plantação? Bem lá naquela posição lá, nós tínhamos a figura visível a partir da estrada, mas é claro que você tem que ir até onde ela está para poder ter uma ideia dela, né? Mas você só vai mesmo entender o formato dela quando você tirar uma imagem de cima, porque muitas vezes a figura é tão grande que você pode caminhar por ela e você não tem noção do seu conjunto, né? Você tem noção dos elementos, e foi o que a gente fez. Pergunto ao ufólogo se as figuras não poderiam ter sido feitas por pessoas e máquinas agrícolas. Não há a menor possibilidade. E nós trouxemos um perito criminal especializado em reconstituição e análise de cenários de crime para determinar se havia algum vestígio de ação humana. Não havia absolutamente nada, como nunca há nesses casos, né? Além do que, nós medimos a área do agroglifo e fizemos uma análise. Uma pessoa sozinha para produzir esse agroglifo precisaria trabalhar 65 horas dobrando as plantas. Em todos os agroglifos há alguns detalhes que parece que servem para essas inteligências testarem a nossa capacidade de investigação e de entendimento desse fenômeno. Quando você diz inteligências, você quer dizer que seres de outros planetas? É nisso que você acredita? São sempre figuras geométricas, e geometria é matemática. Então há um padrão característico de uma linguagem matemática sendo empregada. As análises feitas na área de microbiologia por uma especialista demonstraram que o solo no interior do agroglifo estava praticamente esterilizado e fora as bactérias, os micro-organismos estavam presentes de maneira como seria normal. Insisto com o especialista se as figuras não podem mesmo ser fruto de ação humana. Nunca detectamos a ação humana. Não há sinal de nada. Não há pegada, não há marcas, não há nada. O trator talvez poderia ter feito? Não. A forma de amassamento ou de acamamento das plantas é muito distinto, é muito preciso. Um trator, ao contrário, ele trituraria as plantas. Mas nem todos os ufólogos pensam assim. Não existe nenhuma evidência que relacione o fenômeno ufológico, ou seja, objetos voadores não identificados, com o fenômeno dos agroglifos no Brasil. Então, isso por si só já elimina a relação dos temas. Para Joseph, os agroglifos foram feitos por humanos. E ele explica como. Todos os centros dos círculos estão na roda do trator. Por quê? É por onde a pessoa entra andando sem deixar rastros, é onde ela marca o centro do círculo, a segunda pessoa anda pelo mesmo rastro e então começa a traçar o círculo. Da plantação onde nós estávamos, onde surgiu no ano passado um agroglifo, nós viemos para essa outra plantação, uma plantação de feijão, que fica a cerca de 20 quilômetros do local onde nós estávamos. E é aqui que surgiu a primeira figura misteriosa aqui da cidade de Prudentópolis. Foi exatamente aqui nesse ponto onde está aqui o dono da fazenda, que cuida da plantação, é o Tito. Tito, obrigado por receber a gente. Você se recorda do dia em que essa figura surgiu? Você chegou a ver algo de estranho aqui na fazenda? Na verdade, ocorreu em 6 de outubro de 2015, mas não percebi nada de estranho, não. Não viu nenhum
movimento estranho, pessoas que possam ter entrado, por exemplo, aqui feito essa figura? Não, de forma alguma. Nem mesmo os vizinhos, ninguém observou nada de diferente aqui. Nenhuma luz estranha? Não. Ninguém relatou nada. Dá para ver que na região aqui tem bastante moradores, ninguém viu nada. Vamos andar aqui, porque foi exatamente aqui, né, que apareceu essa figura. Aqui seria o centro, né, o centro da figura, aproximadamente aqui. Aí tinha mais 4 círculos aqui na frente e mais 2 círculos bem grandes aqui. Começavam lá e acabavam lá atrás. É uma coisa bem grande mesmo. A gente vê aí no mundo inteiro, Inglaterra, acontecimentos parecidos, né? Aqui no Brasil, Santa Catarina, mas a gente nunca imagina que vai acontecer no quintal da casa da gente, né? Se isso tivesse ocorrido, por exemplo, durante a madrugada, vocês com certeza teriam acordado com barulho de alguma máquina? Ah, sem dúvida, né? Se tivesse algum barulho, alguma máquina, alguma luz, ia perceber, sem dúvida nenhuma ia ser percebido, né? Mas não foi percebido nada. Está chegando aqui na casa da Rose, que mora bem ao lado aqui da fazenda onde apareceu a figura misteriosa. Rose, você se lembra exatamente do dia que apareceu? Se lembra se ouviu alguma movimentação, algum barulho? Na noite não. Não, é que foi de noite, né? Na noite não. Nem de dia nada? Nem de dia nada, só no outro dia que a gente foi ver o que tinha acontecido. Você acha que pode ter sido alguma pessoa, enfim? Eu acho que não, porque a hora que nós chegamos lá, as entradas estavam tudo intacta, só aquele negócio bonito no chão. Amanhece em Prudentópolis. Durante uma gravação do céu da cidade, nosso cinegrafista Luiz Nogueira registra uma imagem intrigante. Repare nesse objeto. A imagem está acelerada e mostra algo se mover, como se estivesse caindo. Repare agora em câmera lenta. Mesmo sem respostas, é hora de seguir viagem rumo a Ipuaçu, em Santa Catarina. De Prudentópolis até aqui, a cidade de Ipuaçu, são cerca de 340 quilômetros de distância. Como a gente pode observar, é uma cidade bem tranquila, pacata e tem pouco mais de 7 mil habitantes. E é aqui que desde 2008 figuras misteriosas vêm surgindo ano a ano nas mais diversas plantações. E nós vamos até um desses locais onde em 2014 surgiram 2 agroglifos. Mas antes, vamos acompanhar as imagens dessas figuras feitas na época por um drone. Foi exatamente aqui, nessa plantação de milho, cerca de 150 metros para dentro aqui da plantação, que esses 2 agroglifos surgiram. Um tem cerca de 6 mil metros quadrados e o outro tem cerca de 4 mil metros quadrados. Bom, Gevaert, um agroglifo já chama atenção, agora 2 no único dia. Isso acontece e aconteceu já inúmeras vezes. Aqui em Ipuaçu nós tivemos isso desde o primeiro ano em que isso surgiu em 2008. Eu acho que se a gente tentar fazer é impossível, né? É uma coisa perfeita. E chama atenção por isso aí, não tem tecnologia nenhuma na Terra que seja capaz de fazer aquilo ali. Aqui em Ipuaçu, a população em peso da cidade já fala sobre os agroglifos e não poderia ser diferente. Aliás, um deles surgiu numa plantação perto aqui da casa do seu Valdemar Visoli. Seu Valdemar, o que te chamou mais atenção quando você se deparou ali com o desenho misterioso? Me impressionou do desenho ser tão bem feito e um desenho grande. Ele é um desenho que eu acho que, sei lá, o pessoal aqui da nossa região não consegue fazer. Vamos caminhar então até lá, porque daqui da casa do seu Valdemar até o local onde surgiu o agroglifo, são cerca de 500 metros de distância. Mas
A gente vai se posicionar aqui, porque daqui a gente consegue ver toda a plantação ali. A gente vai utilizar um drone também, você de casa está acompanhando as imagens aéreas, onde teve essa figura misteriosa, onde apareceu essa figura misteriosa. A gente está colocando as imagens aí da época com a figura, mas daqui até lá, você já conseguia ver esse desenho ou não? Conseguia ver 100%. 100% que o terreno favorece para a gente ver, né? Você foi o primeiro a ver esse desenho? Foi os primeiros a ver o desenho. Você viu daqui? Eu vi daqui. Cada vez que aparecem esses desenhos, eles são tão rápidos que parece que o cara passou ali e não estava. Daí a meia hora estava feito. Então são coisas rápidas que a pessoa não dá tempo de ver. Para os ufólogos, não há dúvidas de que os agroglifos foram provocados por seres de outros planetas. Apesar de nossa viagem ter sido esclarecedora, a pergunta continua: existe vida inteligente fora da Terra? O que é necessário ainda é que mais a academia se aproxime desse fenômeno, ou que seja, que as universidades venham, se aproximem desse fenômeno com uma mente aberta, né? Não com credulidade e também não com preconceito, para que a gente tenha laboratórios onde a gente encaminhar esse material, para que a gente tenha cientistas das mais diversas áreas para examinar esse fenômeno. E na região norte do Brasil, um mistério até hoje sem explicação. Fenômenos que aconteceram na década de 70 assustaram a população da ilha de Colares, no Pará. Para investigar as aparições de OVNIs, a aeronáutica brasileira montou uma operação sem precedentes no país. O caso ficou mundialmente conhecido como Operação Prato. O repórter Emerson Tchalian e o cinegrafista Orlando Silva foram até lá numa aventura e contam agora essa história. Uma ilha cheia de mistérios. Uma população assustada. Aquela luz, quando vem pra cima da gente, você vai pegar, a gente queima. Uma história que teve um começo, mas que ainda não tem um fim. A equipe do Documento Verdade veio até o Pará, na região amazônica, em busca de um dos casos mais intrigantes da ufologia mundial. Nosso destino é a ilha de Colares, a cerca de 100 quilômetros da capital Belém. A gente está desembarcando agora em Colares, na Baía do Litoral de Marajó. Eu ainda não sei o que a gente vai encontrar aqui, mas eu tenho certeza que esse povo tem muito a dizer. E é só chegar aqui para perceber que um assunto é inevitável. Essa luz existe mesmo, entendeu? Ela vem e ela fica andando para o lado esquerdo, para o lado direito, se aproximando de você. Em 1977, começaram a surgir relatos de aparições de OVNIs na região amazônica. As notícias ganharam destaque nos principais jornais da região. Seu Ivan tem 82 anos. É pescador, como a maioria dos homens da ilha. No auge das aparições, nos anos 70, ele estava no mar quando viu uma luz que até hoje não sabe explicar. Veio passando daqui, aparelho, sabe? Porque nós vimos. Aquela luz, como ninguém conta, né? Aquela luz verdeada, bonita, né? Aí nós suspendemos a nossa luz daqui, aquela luz aprofundou. Aí desapareceu. Muitos que vivem aqui têm histórias parecidas. Uma luz forte, alta, vermelha, branca, dá um focão vermelho e depois vai baixando branca. O fenômeno teria ido muito além dos contatos visuais. Os moradores relataram que foram vítimas de um inexplicável feixe de luz que vinha do céu. A luz era lançada por objetos voadores não identificados de vários formatos. O feixe de luz provocava cortes, perfurava a pele
e sugava o sangue dos habitantes. 2 pessoas teriam morrido nos ataques. Os relatos, que à primeira vista pareciam absurdos, foram repetidos por centenas de moradores de Colares. A ilha foi sendo abandonada pelos seus moradores. Dos 10 mil habitantes que havia na ocasião, 9 mil foram embora. E os 1.000 que ficaram não podiam plantar, não podiam pescar, que eram as únicas atividades da ilha, porque eram atacadas. No total, mais de 400 pessoas teriam sido atingidas por essas luzes que vinham do céu. Elas foram atendidas aqui, neste posto de saúde, o único da região até hoje, por profissionais de Colares. Eles relataram que as vítimas tinham queimaduras de 1º grau e marcas de perfurações. Muito susto da população. Era uma coisa que até eu ficava assustado de ver aquela coisa horrível, sabe? O pessoal tá se queixando, sabe? E a gente ficava com medo mesmo, a gente nem saía de casa, pensando que ia ser atacado, né? Dona Maria José é técnica de enfermagem do posto. Seguiu a profissão da mãe, que trabalhava aqui quando tudo aconteceu. As pessoas chegavam com hematoma no pescoço, né? Aqui na parte do abdominal, por onde tinha sido atingidas, né? Dona Maria diz que também viu as luzes e que se juntava ao povo nas ruas para espantar os aparelhos. Fazia fogueira, batia tampa de panela. A médica Velaide Carvalho era diretora do posto e atendeu cerca de 80 pacientes que teriam sido vítimas das luzes misteriosas. Tentamos um contato com ela, mas a médica, que hoje trabalha em Ananindeua, próximo a Belém, disse que não fala mais com a imprensa brasileira. Em uma entrevista feita anos atrás para uma revista, a médica fez o seguinte relato. Apesar de na época ter apenas 22 anos e de ser extremamente cética, comecei a perceber alterações inexplicáveis para a medicina. E relatou que teria sido obrigada a mentir. Fui pressionada pela aeronáutica a convencer as pessoas atingidas pelas luzes de que elas estavam sendo vítimas de uma alucinação coletiva e que aquilo que elas viram nunca existiu. Ela afirma que houve vítimas fatais nos ataques. Um dos pacientes atendidos pela médica mora até hoje na ilha e nós fomos até ele. Nilton Cardoso de Oliveira, 61 anos, é citado como o único homem ainda vivo que teria sido vítima das luzes misteriosas de Colares. Eu não sei não como foi aquilo, porque a casa lá, de quando eu vi aquele negócio tava me apertando, me agoniando, sabe, que quando eu vi, mas aquilo me deu umas 3 sugadas daqui, ó, desse lado aqui do meu pescoço aqui. Igual aquilo, parece quando a gente esbarra numa eletricidade, que dá aquele choque. Ela estava acordada e ela começou a gritar. Um tio dela que estava logo assim, ela começou a gritar: tio, meu padrinho, pelo amor de Deus, vem aqui, que tá dando um negócio no Nilton, né? Casa cheia de gente, a população de lá, atirando para cima, era bala lá para cima. Eu digo, o que é isso que está acontecendo? Ainda mais no escuro, não tinha energia. Aí ela disse assim, o chupa-chupa te chupou. O pescador, que tem dificuldade de locomoção, teria ficado com sequelas da luz misteriosa. Até hoje eu sinto muita dor na minha perna, não sei se é desse negócio. Eu não era assim, eu era um homem que eu trabalhava pra caramba. Peço que isso nunca venha mais nessa coisa, mas é porque isso não é fácil, não. Mas ele não seria o único sobrevivente. Percorrendo outros pontos da ilha, numa localidade distante do centro de Colares, encontramos Dona Carmen. Ela garante que também foi vítima da luz. Estava dormindo. Aí quando eu me espantei com aquela zoada assim, olho fino em cima da casa, né? Aí eu quis abrir meu olho, não podia, nem eu fazia assim para ver aquele negócio vinha clareando. Aí quando eu veio aquele negócio, sentou aqui, olha, até aqui as marcas, tinha aqui no meu braço. Senti espetada só quando aquele agarrou no meu braço.
Aí eu fiquei amortecida, me amorteceu, né? Aí eu fiquei ali sem poder me mexer. Os moradores de Colares dizem que as luzes continuam por aqui. Decidimos então explorar a ilha. A gente vai fazer agora uma vigília na praia do Machadinho. É uma região de difícil acesso aqui pela floresta, mas é um local que tem muitos relatos de avistamentos e a gente está indo para lá agora. Edmar é artesão. Ele mora em Roraima, mas sempre vem a Colares para fazer vigílias. Várias vezes faço vigília aqui, faço vigília na frente da cidade e as sondas aparecem, com certeza. Até agora a gente não teve nenhum avistamento, mas é uma sensação tão interessante, uma energia tão diferente. Vou pedir até para o Orlando Silva desligar a luz aí da nossa câmera, para vocês verem. É isso aqui, ó. Essa é a natureza que a gente está sentindo agora aqui na ilha de Colares. Depois de quase 3 horas de olho no céu e nenhum flagrante, decidimos encerrar a vigília. O que a população daqui viveu no final dos anos 70 agitou a cidade e também as Forças Armadas brasileiras. Como os relatos se multiplicavam cada vez mais e os fenômenos no céu da Amazônia pareciam cada vez mais inexplicáveis, a aeronáutica foi chamada para investigar o que realmente acontecia aqui. Era o início da Operação Prato, até hoje a maior missão militar brasileira para investigar objetos voadores não identificados. Uma pequena equipe com oficiais da aeronáutica desembarcou em Colares em outubro de 1977. O experiente capitão Uirangê Holanda era o comandante da operação. E ele foi imbuído da intenção de mostrar que não havia nada disso. E aí, logo no início, ele se convenceu do contrário. Os militares montaram uma base de operações na praia de Humaitá, bem abaixo dessa samalmeira, a árvore mãe da Amazônia, que pode atingir até 70 metros de altura. No local, havia muitos relatos de aparições. A luz era vermelha, azul, verde. Umas 4 vezes eu vi passar. Este homem é um dos personagens mais importantes da Operação Prato. O pescador Rosil de Oliveira foi o guia do capitão Holanda durante toda a investigação. Ele pilotava o barco do comandante da missão oficial. Ainda com medo das consequências do que teria visto aqui, seu Rosil nunca gravou com nenhuma emissora de TV e não quis dar nenhum depoimento. E aí pedir desculpa, ainda que eu não posso falar, tá? No dia seguinte, encontramos novamente o homem que acompanhou de perto a Operação Prato. Sem saber que estava sendo gravado, ele contou que viu vários OVNIs. É muito grande, uma luz parece um balão desse, aí não tem zoada, não tem nada. Fica parado no ar assim uns 10 minutos, 15 minutos, aí some. E é sempre igual as que o senhor viu ou muda? Não, assim, muda. Vários formatos? As luzes mudam. Tem uma luz verde, vermelha, amarelada. Eu trabalhei quase uns 6 meses com ele. A nave existiu, de certeza. Não tem dúvida? Não tem dúvida. Não podia ser avião? Não, não fazia zoada, não fazia nada. Com um barco semelhante ao que teria sido usado pelo capitão da FAB, nossa equipe refez os roteiros da operação pelas águas da Amazônia. Aqui, exatamente nesse ponto, onde tem aqui as ruínas de uma construção, aqui era uma das bases da Operação Prato. A antiga casa, né? Aqui era o tanque onde eles armazenavam água para o consumo diário, a água doce. Aí aqui, se olhando bem, tem as estruturas ainda da estão de pé.
A operação durou 3 meses e teria acabado precocemente no auge das investigações. O então capitão Holanda, que depois foi promovido a coronel, comandante da Operação Prato, ficou em silêncio durante 20 anos. Em 1997, já na reserva da Aeronáutica, o personagem principal da Operação Prato decidiu revelar tudo o que viu aqui. O coronel chamou os ufólogos Ademar Gevaer e Marco Antônio Petit para uma entrevista na casa dele em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Desde o início da Operação Prato, o coronel e a equipe dele avistaram objetos luminosos no céu da Amazônia. Apareceu uma luz, tá? Veio de norte, no sentido norte-sul, na nossa direção, a média altura, tá? E realmente quando chegou, ela se deteve e fez um círculo em torno. Depois foi embora, tá? Brilho azul, forte. Era isso. E depois de um mês, as coisas eram em cima da equipe. Eles já estavam em cima da gente, eles sabiam o que a gente estava fazendo. Mas com um tema tão polêmico, a operação precisava de provas materiais. E eles conseguiram. Fizemos muitas fotografias, mais de 500. Quantas fotos de UFOs foram feitas? Quase todas tinham. O coronel afirma que durante a operação, um dos avistamentos foi o mais impressionante. Eu só vi aquela luz muito forte, tá? Muito forte, um azul estranho, mas muito alto, muito grande, um sol enorme na nossa frente. Imenso, um troço inacreditável, incrível. Nós ficamos parados olhando e agora? Aí eu fiquei com medo. O oficial da FAB, que comandou a maior missão militar no Brasil, de caça aos OVNIs, acredita que o governo encerrou a operação porque não teria como explicar o fenômeno que acontecia na Amazônia. Quem são? Não tem resposta. De onde vem? Não tem resposta. O que eles querem? Também não tem resposta. Pouco depois dessa entrevista, no final de 97, antes mesmo da publicação, o coronel Holanda foi encontrado morto, enforcado. As declarações e depois a morte do coronel Holanda lançaram ainda mais curiosidades sobre o que realmente teria acontecido em Colares. Mas ainda faltavam as evidências, as provas, as imagens. Será que realmente existiam? Existiam e foram finalmente divulgadas depois de uma pressão da comunidade ufológica brasileira. Aqui temos documentos originais do Ministério da Aeronáutica, do 1º Comando Aéreo Regional, Estado-Maior, 2ª Seção aqui de Belém. Há relatos, repito, oficiais da Aeronáutica sobre avistamentos de objetos voadores não identificados. Esse documento, inclusive, né, doutor, fala aqui sobre filmes que a Aeronáutica fez na época de Super 8. Assim como também foram feitas uma série de fotos, né? Fotogramas também de outros filmes, e aqui também relatos de trajetórias de objetos voadores sobre essa região. O material, que hoje está no Arquivo Nacional, tem cerca de 500 páginas e dezenas de fotos que foram registradas no Pará. Neste relatório do dia 17 de dezembro de 77, pouco depois da meia-noite, a equipe da FAB avistou um corpo luminoso a 400 metros de altura. A Aeronáutica também liberou fotos da Operação Prato, registradas pelos militares na ilha de Colares. As imagens revelam objetos luminosos de várias formas. Mas, segundo os ufólogos, essa é apenas uma pequena amostra de tudo o que foi registrado na Amazônia. Seriam mais de 2.000 páginas, 500 fotografias e 16 horas de filmes. Eu acredito que quanto à Operação Prato, ainda resta muita informação, a informação mais importante, a informação mais contundente, não foi revelada à sociedade. Sobre os vídeos feitos na Amazônia, a Aeronáutica nunca divulgou nada para o público. Quem viu, quem viveu e quem ainda convive com os mistérios de Colares, garante que é tudo verdade. Não tinha porquê nós estávamos mentindo, né?
Não tem, porque isso aconteceu. Eu estou dizendo que eu vi. Aconteceu. Não minto, estou com 86 anos, né? Não tenho precisão de mentir. E quando se fala de extraterrestre, Varginha, no sul de Minas Gerais, é um dos lugares mais simbólicos no Brasil. Há relatos de que naves e aliens teriam aparecido pela cidade. 21 anos depois do caso mais conhecido, nossa equipe conversou com uma das 3 mulheres que dizem ter visto o ET de Varginha. Um episódio que intriga até mesmo os mais céticos. Elas viram esse objeto com uma espécie de fumaça saindo. Então, provavelmente, esse objeto estava com algum tipo de danificação. A queda de um disco voador e a misteriosa aparição de criaturas de outro planeta. Ele tinha os olhos vermelhos, a cor marrom e 3 furos na cabeça. Lá se vão 21 anos desde que um objeto voador não identificado teria cruzado o céu aqui da cidade de Varginha, interior de Minas Gerais, e supostamente caído numa fazenda. Apesar de muito tempo ter se passado, o assunto gera polêmica até hoje. Para os ufólogos, o caso é real e considerado um dos maiores acontecimentos da ufologia mundial. Com o passar dos anos, muitas informações foram surgindo, mas a pergunta ainda é a mesma. Afinal, o caso ET de Varginha é real? O senhor acredita no ET de Varginha, não acredita? Acredito, com certeza. Oh. Licença, você acredita no ET de Varginha ou não? Eu acredito. Acredita? Acredito. Para contar essa história, pegamos uma estrada de terra em direção à fazenda onde a suposta nave teria caído. A informação que nós temos é que esse objeto voador não identificado teria caído próximo àquela árvore que está ali, sem muitos galhos. Está aqui o nosso ufólogo. Por favor, Marco, foi exatamente aqui que caiu essa nave? Sim, exatamente. Segundo os relatos, no dia 13 de janeiro, na parte da manhã, houve a queda desse objeto em formato de um submarino, né? Na qual uma testemunha, na época, veio, achou que se tratava de uma aeronave pequena. Ele veio averiguar para ver se podia até ajudar. E onde ele encontrou já o exército, vários caminhões do exército aqui recolhendo o material metálico na qual estava espalhado aqui por este pasto, né? Vamos caminhar um pouco por aqui? Agora eu te pergunto, teve alguma explosão? As pessoas ouviram? Sim, houve sim. Houve um casal de fazendeiros aqui próximo que escutou o estrondo no dia da parte da manhã, tanto que eles acharam que tinha caído alguma coisa, um meteorito, algo do tipo. Exatamente uma semana depois, os relatos de 3 mulheres ganharam as páginas dos principais jornais. Era o que faltava para o episódio entrar de vez na história. Kátia é uma dessas mulheres. Mesmo depois de muito tempo, ela ainda se lembra com detalhes do dia em que afirma ter visto um ET. A Liliane viu primeiro e deu um grito. Aí depois, logo atrás eu cheguei e já vi também. Aí depois veio a Valquíria, já pegou no meu braço, já nervosa, gritando. E o que é isso? E eu fiquei extasiada, né? Não saía do lugar. Essa imagem que você está vendo em casa agora, dessa figura do possível ET de Varginha, na verdade, não é nada parecida com o que você viu. É o mais próximo que chegaram. Seria isso, Cátia? Sim. Não tem nada que esses estátuas que tem em Varginha, que tem no centro, o pessoal me mostra, não tem nada a ver com o que eu vi. Ele tinha os olhos vermelhos, a cor marrom e 3 furos na cabeça, não era chifres, igual o pessoal fala. E estava agachado, magro, sem roupa. Tem uma informação de que seria um senhor que mora aqui em Varginha há muitos anos e que é um mudo, um senhor que é mudo. Você acredita que você pode ter se confundido de alguma forma? Não. Visto esse homem mudo?
Não, eu conheço ele. Ele tem um período de Mudinho, porque a gente não sabe o nome dele. Então todo mundo conhece ele como Mudinho, né? E eu conheço ele já conhecia antes, sabia que ele morava ali por ali. Se fosse ele que eu tivesse visto, acho que eu não tinha medo. Para o ufólogo, o fato da suposta criatura ter sido vista a quilômetros de distância do local onde o misterioso objeto teria caído tem explicação. Provavelmente esse objeto estava com algum tipo de danificação. Então a gente acredita que esses seres, de repente, poderiam ter apertado um botão de eject, como nossos pilotos da aeronáutica ou da aviação civil fazem, enquanto estão quando estão em voos, e de repente foi uma maneira de eles se safarem desse acidente. Você em algum momento se perguntou, eu acho que vi demais, eu me enganei, será que eu me enganei? Nunca pensei isso, nunca pensei dessa forma, porque eu tinha certeza que o que eu vi era uma coisa surreal. Muitos anos antes do episódio Varginha ganhar repercussão mundial, um outro fato aconteceu aqui na cidade, isso em 1970, e chamou a atenção de toda a população, que foi uma suposta nave que passou pela cidade, provocando sérios problemas para a rede elétrica. O seu Bichara é uma das testemunhas desse caso. O que aconteceu com a rede elétrica? Tiveram vários problemas, alguns equipamentos eletrônicos, foi isso? Logo que esse aparelho apareceu, esse objeto apareceu no começo da rua Rio de Janeiro, seguindo acima dela, houve a queima de transformadores, jogaram, naquele tempo eu lembro, jogou óleo para fora do transformador, queimou geladeiras, rádios e deu defeito em carro. Bom, a gente está chegando aqui na rua Santa Cruz, no centro aqui de Varginha, e foi exatamente aqui, onde hoje funciona esse salão de beleza aqui, que o senhor tinha barbearia e que viu essa suposta aeronave. É isso mesmo, senhor? Confere. Pairou justamente em cima da casa onde eu morava. De lá saiu o clarão, veio e parou aqui, né, justamente nesse ponto aqui, e com a luminosidade muito forte, um azul bem clarinho. Durante a entrevista, o seu Bichara afirma ter sido abduzido em 1962. Apareceu acima de mim um grande holofote e me paralisou. Aquele objeto permaneceu parado a uns 5 metros acima de mim e eu me encontrei dentro daquele faixa de luz que no paralelepípedo dava uns 12 metros de circunferência. E eu não consegui me movimentar, estava com um fuzil em bandoleira arma. E logo eu observei e desceu 2 escadinhas pela abertura debaixo desse objeto. Na escada da direita desceu um tripulante com uniforme marrom, com uma espécie de macacão de neném novo, com um conjunto, inclusive a carapuça, e um outro da esquerda com um uniforme diferente. Esse da direita que tinha um corpo mais contornado, ele me pegou pelo braço assim, com fuzil e tudo. Eu coloquei o coturno no segundo degrau que estava no paralelepípedo, aquela escada começou a girar para cima, enquanto o outro tripulante da esquerda fazia uma espécie de vigília, olhando, dando cobertura, até que esse outro me içasse até no primeiro compartimento desse objeto. Logo eu já me vi deitado numa espécie de prateleira que saía daquele compartimento. Você já estava dentro da nave, então? Estava dentro da nave. O senhor estava consciente nesse momento? Eu não digo que estava consciente, porque quando eu já fiquei paralisado, só funcionava a audição e a visão. Bom, naquela época chegaram a chamá-lo de maluco ou algo parecido? Não, as pessoas assim, muito mal informado, porque graças a Deus, pela amizade que a gente tem, pelo convívio, então ele, como diz, não acreditava, mas também não judiaram muito, né?